Olá! Vamos falar hoje a respeito de investimento, de teoria de portfólio. Hoje, dia 28 de maio de 2020, estamos aí em distanciamento social. Não vou falar mais isolamento não, distanciamento social, né? A gente está deixando de ir para Valor, lá para o escritório, já tem 2 meses, né? Mas estamos trabalhando bem aí dentro de casa, as coisas estão fluindo normalmente. E enquanto a gente estiver nesse regime, vamos procurar colocar aí um vídeo por dia, tá? Dessa forma assim, meio que improvisada, a gente começa a falar aqui, abre o microfone e começa a falar. Depois o vídeo vai ficar além do GTV, claro, lá no canal da Valoro, no YouTube. E aí a gente vai falando a respeito de algum tema em finanças ou em gestão empresarial de modo geral. Vamos falar a respeito de investimento e para começar a falar de investimento, eu acho que o interessante é a gente falar a respeito da relação de risco e retorno. Bom, isso primeiro considerando o que é risco e o que é retorno. Bom, o retorno é fácil, o retorno é o quanto se espera. Isso pela literatura tradicional e clássica, não é assim que dentro de casa aqui, né, pela Valorum e por aquilo que eu ensino, em sala de aula ou no livro a gente define, mas o retorno é como sendo aquele valor que você espera receber de volta em relação ao que investiu. Então, de modo geral, o retorno é colocado na literatura clássica como sendo essa proporção do que espera receber em relação ao que investiu, tá? Não é aquilo que venha receber, tá? Nós aqui consideramos isso, né, na Valorum, eu mesmo, ou em sala de aula, como sendo retorno apenas o valor em si, né? Mas na literatura tradicional é como sendo a proporção, o percentual. E o risco, claro, é a segurança de que se vai obter aquele retorno lá no futuro. O risco é medido, o retorno é fácil, medido em percentual pela literatura tradicional, tá? Então, você faz um investimento e está esperando, por exemplo, um retorno de 2% ao mês, pô, bacana, de 1% ao mês, de 3% ao mês. E o risco é medido por oscilação. Então é de acordo com o que aquele ativo que você pretende investir, seja uma ação ou algum outro tipo de título, venha desempenhando no mercado, né? Aquela oscilação, então a cada dia o que ele está gerando de retorno. Então quando você pega aí num determinado período, e aí identifica qual vai ser aquela oscilação, a oscilação é medida por variância e por desvio padrão. Então, é isso que vai ser medido, vamos, de uma forma simples, claro, o que seria o risco, né? Então essas duas coisas, retorno e risco. A literatura tradicional coloca o investimento como sendo justamente a relação entre esses dois elementos. No Portfolio Selection, né, que é o título do artigo de Harry Markowitz em 1952, que é quem lançou, vamos dizer assim, as bases sobre as quais foram sendo desenvolvidas toda a teoria de portfólio e a teoria de investimento, de modo a que pudesse se resolver o problema de quais são os títulos a se adquirir, né, sendo ações, debentures, até títulos públicos, quais seriam títulos a se adquirir, buscando se maximizar o retorno, mas conseguindo ainda ajustar o risco, ou seja, com a menor variação, com a menor variância possível. E aí, a partir daí é que a coisa toda foi estudada e desenvolvida, né, na teoria de finanças de modo geral. E como é que funciona isso pela teoria de portfólio de Markowitz? É que, bom, imagine aí, tá vendo? A gente faz as coisas meio aqui improvisadas. Se pudesse aqui, a gente botava um gráfico, uma tela aqui atrás ou em cima, né? Mostrando aqui o que seria o gráfico. Mas tenta imaginar a seguinte forma. Um gráfico em que na vertical você tem o retorno, né? E na horizontal você tem o risco. Então é como se fosse o seguinte, começa-se pensando em qual seria a proporção de investimento em dois ativos. Então considere que você tem uma empresa A e uma empresa B. Então a ação da empresa A e a ação da empresa B. Cada ação tem lá a sua própria histórico, né, de retorno esperado e de risco. Claro que considera-se que aquela ação, vamos supor que seja a ação B, que tenha um retorno esperado superior do que a A, ela tenda também a ter um maior risco. Então vamos considerar como se fosse dessa forma. Então como é que funciona isso? Para que você possa identificar, olha, se eu tenho aqui R$1.000, quanto é que eu vou colocar esse dinheiro proporcionalmente de ação A e de ação B? Como é que a teoria do portfólio vai propor isso? Então, da ação A, que tem menos retorno esperado, mas também tem menor risco,
da ação B, que tem maior retorno esperado, mas também tem maior risco, à medida em que você escolhe uma determinada proporção, forma-se uma curva que vai ligar esses dois pontos. Não é uma linha reta, que pode até ser uma linha reta, tá? Mas não vamos entrar nesse ponto agora não. Uma linha entre esses dois pontos que vai representar cada ponto dessa linha uma proporção. Então, e essa linha, então considere que tem os dois pontos, B e A aqui embaixo. Essa linha faz assim, ela é abaulada, né? Ela faz uma curva. Essa linha faz uma curva. E justamente em cada ponto dessa linha é que é definido o que é a proporção de A e proporção de B. Ou seja, quanto mais próximo o ponto na linha estiver de A, maior a proporção de A. E quanto mais próximo na linha o ponto estiver de B, maior é a proporção então de B. De acordo com a correlação de comportamento entre a ação A e a ação B, é que vai sendo formado o tipo de curva, né, dessa linha. Existe uma curva fazendo uma barriga, né? Em determinado ponto aqui existe uma barriga. É essa barriga no ponto que é mais à esquerda, isso no gráfico, quando eu estou falando aqui ele está espelhado, você está vendo à direita, né? Mas pensa aqui como sendo aí, quanto menor o risco e quanto mais trazendo para o mínimo do risco possível, então você tem um determinado ponto que é o ponto daquela barriga ali, né? Que é o que se chama de ponto de mínima variância. Mínima variância justamente porque é o de ponto mínimo. Se você trouxer mais próximo do A, vai se perceber que, na verdade, o risco vai diminuindo, trazendo para o A, porque o A é que tem o menor risco do que o B. Vai diminuindo o risco, só que também vai diminuindo a rentabilidade. Então não faz sentido, porque ficar entre esse ponto de mínima variância e o A não faz sentido, por quê? Porque assumindo-se o mesmo risco, se o investidor pudesse ficar acima, então significaria que ele conseguiria ter uma rentabilidade maior com aquela proporção de carteira. E é justamente por isso que desse ponto de mínima variância até o máximo de B, que é o que traz maior rentabilidade, que é o que se chama de fronteira eficiente. Né? Porque não faz sentido que o investidor se posicione em qualquer outro lugar da carteira. Isso é o que se chama de fronteira eficiente. A mesma coisa vai funcionar quando a gente vai acrescentando outros ativos, outras ações. Então, se a gente colocar aí uma carteira de 3, 4, 5 ações, aí ao invés de uma linha, aí a gente passa a ter uma área. Melhor dizendo, ainda tem uma linha, evidentemente, mas a gente constrói agora uma área, né? Então imagine uma área que é formado por baixo dessa linha que a gente tinha feito com os dois ativos, né? Da carteira que a gente tinha feito originalmente. Em cada ponto dessa área que vai formar embaixo dessa linha, cada ponto significa uma proporção diferente entre todos esses ativos que estão lá na carteira. Então vamos supor que sejam 5 ativos. Um determinado ponto que está dentro dessa área vai representar, sei lá, 10%, estou chutando, tá? 10% de A, 20% de B, 15% de C, isso vai dar 45%, mais 30% de D e tantos por cento de E, que eu não me lembro quanto é, que já perdi a conta, gerando os 100% de carteira. Ora, da mesma forma, não faria sentido que qualquer investidor se posicionasse em qualquer ponto dessa área que não fosse aquela parte lá de cima, que é aquela linha que a gente tinha pensado originalmente quando eram apenas 2 ações. Então, da mesma forma, ele vai ficar lá em cima, porque do mesmo jeito que a gente tinha raciocinado a respeito, para qualquer ponto da área que esteja aí embaixo, né, então significaria dizer que, ora, para o mesmo risco, se o investidor se posicionar na parte de cima, né, da área possível, que vai ficar justamente na linha, para o mesmo risco que ele está assumindo, ele conseguiria ter um retorno esperado maior. Então faria sentido que ele tivesse uma proporção diferente das ações dessa carteira se estivesse se colocando, se posicionando lá em cima, na borda, né, dessa área.
né, que forma também uma curva, como eu tinha colocado antes. Então, a fronteira eficiente vai funcionar da mesma forma como para 2 ativos, como para uma quantidade maior de ativos nesse sentido. Só que quando você passa de 2, passa a se formar uma área, né? E aí, para essa área, do mesmo jeito que você vai se posicionar como sendo lá em cima naquela fronteira eficiente. Bom, cara, eu não vou entrar aqui mais a respeito e de formulação matemática. Imagine isso numa situação que nós estamos aqui, que eu não consigo nem desenhar. Tem provavelmente outros vídeos da Valoro lá no YouTube que está mostrando isso daí com gráficos, né, com PowerPoint e tudo mais. Agora fica um pouco complicado para poder a gente colocar tanto gráfico quanto equações também. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o seguinte: toda a formulação do portfólio e o que veio depois disso, com os estudos de Sharpe. Sharpe foi um aluno, era orientando lá do Markowitz. Veio a fazer os estudos a respeito do que seria o comportamento de títulos no mercado de capitais. Então era com a intenção de estudar como é que se comportavam ações, títulos públicos, debêntures, enfim, de empresas, de modo a que pudesse proporcionar ao investidor um raciocínio ou uma diretriz mais objetiva com cálculos, de modo que ele pudesse obter tanto mais retorno quanto mais segurança, se fosse o caso, né? Ou pelo menos conciliar, combinar as duas coisas de modo a optimizar o que seriam esses dois. Mas não era voltado para as empresas propriamente dito, ou seja, quando você fala a respeito de todos os livros de finanças, de modo geral, você vai perceber isso, de que pelo menos metade do livro, tem alguns aqui atrás, ó, pelo menos metade do livro é dedicado a falar a respeito da parte de investimento. É natural, porque você tem uma quantidade muito grande de estudos a respeito da área, mas basicamente todos esses estudos foram feitos para entender como é que é o comportamento do mercado de capitais, não propriamente para como é o comportamento dos investimentos da empresa na sua própria atividade, na sua produção. Porque veja, se eu perguntar, existe diferença entre investir em ações de empresas lá na bolsa e investir, por exemplo, em uma nova unidade fabril? Então vamos ver que tem uma empresa que é uma fabricante de alguma coisa. Para essa empresa, tem diferença os princípios a respeito do investimento que ela faz no mercado, na bolsa, com relação a ações de outras empresas, do que ela fazer investimento, por exemplo, em uma outra unidade fabril, ou então em renovar as máquinas por máquinas mais eficientes ou coisa do tipo? Tem diferença com relação a essas diretrizes? Quer dizer, não tem. As bases são as mesmas. Mas é muito difícil você simplesmente pegar aquele compêndio, aquelas informações todas que são colocadas teoricamente dos livros de finanças falando a respeito de investimento e toda aquela matemática para uma situação real de empresa. É muito complicado fazer isso, até porque também existem outras variáveis aí nessa história, tá? E aí, o que eu estava pensando em fazer era justamente falar a respeito, primeiro, do que é a teoria de portfólio pura e dar todos os créditos, né, para esse pessoal aí que foi estudando e propondo coisas a respeito de como se encontrar investimentos dentro de uma carteira, né, por isso que se chama portfólio é carteira, para fazer investimentos no mercado de capitais e depois trazer isso para uma situação de empresa. Vamos combinar então assim, amanhã a gente vai falar a respeito do que seria essa transição para investimentos em empresa. Você vai perceber que, de modo geral, a lógica é a mesma, funciona, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar aí para poder tomar as decisões quando se trata de investimento para as empresas, tá bom? Mas, bom, vamos ficar hoje por aqui. Põe seu comentário, dúvida, sugestão, pedido de temas. A gente está aqui para auxiliar, tá bom? Um abraço, até a próxima!